de Janeiro se revela como uma poesia em movimento. São as montanhas, o mar, a areia, o sol, os prédios. Assim também é a nossa vida, feita de curvas inesperadas, de caminhos que às vezes parecem não ter mais saída. Mas quando a gente decide ter coragem e se reinventar, a gente encontra o verdadeiro poder feminino. E esse poder, ele nasce dentro do nosso coração. E ele ganha corpo quando a gente decide não desistir de nós mesmas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana com histórias de mulheres inspiradoras que fazem a gente respeitar e valorizar a nossa própria jornada. Hoje a gente conhece a trajetória de uma mulher que ela é corajosa, resiliente e ela tem uma história gigantesca. Ela fez os seus desafios combustível para realizar os seus sonhos e não se aprisionou diante das circunstâncias do mundo. Ela morou na rua, ela fugiu de situações abusivas, mas hoje ela resolveu escrever novos capítulos da sua história. Ela é um exemplo de inspiração, de beleza e poder feminino. A gente vai conhecer um pouquinho da Dinara Santos. E ela já está me esperando e a gente está aqui na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Olá! Oi. Pronto, ó, ela baixando e eu levantando os pezinhos. E aí, tudo bem? Tudo bem, Dinara Frazeira, Biane, Prazer, viu? Obrigada por você receber a gente. Eu que agradeço. A gente tirou ela daqui, ó. Tá frio o Rio de Janeiro hoje, não tá? Tá. Não é o calor que eu tô acostumada. Não é o calor. Eu sei, você trouxe o frio de São Paulo Eu pra cá. trouxe pra cá. E eu acho que você de casa já deve imaginar o que a Dinara faz. Ela é modelo, dá pra ver pela altura e pela beleza, né? Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,80 m. 1,80 m. Eu tenho 1,63 m. Mas antes da gente saber um pouquinho da sua vida, da sua carreira como modelo, como tudo isso aconteceu, eu queria que você contasse um pouquinho de você pra mim. Como que foi a sua infância? Então, eu venho de uma família de... Minha avó morou na rua, a minha mãe também morou, então a gente teve uma infância meio que entre as ruas, aí minha mãe conseguia lugar para ficar, mas a gente ficava mais na rua porque tendo uma moradia fixa. Você tem irmãos? Eu venho da família de 7 irmãos, agora somos 10. Olha, mais! Agora somos 10. Um faleceu, a gente tem um irmão falecido, no caso somos 9 irmãos vivos e um falecido. Na época da minha infância éramos 7, quando eu fugi de casa. Você Então, fugiu de casa? Fugi. Com quantos anos você fugiu? Eu fugi de casa com 9 anos de idade. Por quê? Antes de eu fugir de casa, minha mãe já tinha me colocado em alguns abrigos, então, como a gente ficava na rua, já tinha esse costume da rua. Então, eu fugi sem a minha mãe, sem nenhum adulto, com 9 anos, 9 para 10 anos, assim, quando eu sofri abuso. Dentro de casa? Em casa. Aí eu fugi e fiquei na rua, porque eu achei que na rua era melhor. E também, não só pelo abuso que eu sofri, e também porque a minha mãe não tinha condições de dar uma boa alimentação. Eu ia para a escola com uma roupa velha e eu sofria muito bullying, então juntou isso tudo e eu acabei fugindo, porque eu achei que a rua era melhor, porque na rua a gente não liga para nada, a gente se vira, vive como dá e tem outras crianças de rua, então a gente que sofre em casa fica mais familiarizado na rua do que em casa. Nossa. A gente se sente mais acolhido na rua do que em casa. Mais na rua do que em casa. Que tempo, né? Mas aí você foi sozinha? Quando eu fugi a primeira vez, eu fui com meus 2 irmãos. Aí, conceito que ela pegou, levou a gente de volta. Aí eu fugi de novo, sozinha. Aí, como meus irmãos fugiam também, eles sempre ficavam em um ponto. Alguns ficavam na cidade, alguns em Copacabana. Eu gostava de ficar no centro da cidade. Então a gente sempre se encontrava, porque eram vários grupos de menores. E cada um ficava em um pouquinho de um grupo e sempre se encontrava. Então eu nunca estava longe dos meus irmãos muito tempo. Ou o conceito que lá pegava a gente na rua, levava para algum abrigo, e eles, como a gente era irmão, eles uniam.
a gente ia no mesmo abrigo. Então, eu ficava eu e meus irmãos pela rua. Quantos anos você ficou na rua? Dos meus 9 até os meus 23. Foi 23 ou 24 que eu conheci a moda. Aí eu fiquei na rua desse tempo todo, porque eu fiquei morando na rua, mas eu tentava me estabilizar em alguns lugares. Já morei na casa de algumas pessoas, já tentei alugar lugar para ficar, mas já fui despejada. Então eu nunca tive lugar fixo, assim, moro aqui, minha casa tinha uma aqui. casa. Nunca tive. Então, pra mim, assim, eu morei na rua a minha vida toda até hoje, foi com 23 ou 24 anos que eu comecei a trabalhar como modelo. Então, daí eu consegui me fixar, meus filhos hoje têm uma escola, têm uma rotina de vida, eu tenho minha rotina de mãe, eu tenho uma rotina de vida. E antes eu não tinha, então depois que eu tive meus filhos, eu tive meu primeiro filho com 14 para 15 anos, que foi o Danilo. Meu Deus, vamos fazer o seguinte, vamos sentar, eu separei uma aguinha de coco, vamos. Eu tenho um monte de pergunta nessa minha cabeça, vamos lá. Tá bom. A gente começou a conversar, você contou um pouquinho da sua infância. Sim. E já foi para a parte dos seus filhos. Antes de saber um pouquinho deles, o que você mais lembra quando você estava na rua? O que era mais difícil? Quando eu era mais nova, o mais difícil era a alimentação, um lugar para dormir e tomar banho. Muito difícil tomar banho na rua. Como que faz? Quando eu ficava na rua, tinha algumas ONGs que a gente conheceu, que eles abriam espaço. Tem uma até que fica na Lapa, que é a São Martins. Tinha uma também que fica em São Cristóvão, que é a Mar, que eles disponibilizavam um horário de manhã e um horário à tarde. Os menores que eram de rua aí, tomar banho, uma roupa, mas só que não era todo dia que tinha como tomar banho e tipo à noite também não tinha. Tinha um horário na parte de manhã e de tarde a gente tinha como se tomar banho, mas à noite não tinha como, e não tinha como dormir lá. Então, aí antes de eu conhecer essa ONG, eu não sabia o que fazer. Eu fazia o quê? Eu pegava uma garrafa de 2 litros, ia nesses postos de gasolina, que eles sempre têm bica, então aqueles tonel azul. Aí eu pedia para encher essas garrafas, enchia umas 7, 8 garrafas. Aí vinha um local que seria fechado, mas é rua alguém vai te ver. Mas eu via um local bem escondidinho, assim, atrás de árvore, atrás de carro, um local que me fosse bem fechado. Aí eu tomava banho com essas garrafas de água e às vezes sabonete mesmo, porque a gente não conseguia. Às vezes a gente pedia alguém para pagar um sabonete, vinha uma pessoa boa e doava um sabonete, mas às vezes não tinha e água pura mesmo. Aí teve uma época da minha vida também que eu ficava mais no centro da cidade, que lá também era um local onde ficava mais de menores de rua, então a gente conseguia um ajudar o outro como podia, mas era bem difícil de conseguir. Fora o conceito tutelar que passavam, ele levava a gente para uns abrigos desumanos que a gente ficava e sofria mais do que na rua, então a gente preferia ficar na rua do que ficar em abrigo, porque criança que sofreu maus trato, que sofreu abuso, que sofreu um monte de coisa, ela tem uns traumas. Ela não vai chegar para você carinhosa. Ela vai chegar com medo, Ela vai chegar com medo. Então a gente não sabe como é que ela vai reagir. E muitas dessas crianças como eu agiam agressivamente, entendeu? Com as pessoas, mas era tipo uma defesa. Aí as pessoas não entendiam isso, então via como uma peste, é uma criança abusada, é rebelde, não tem jeito. Aí de 18 você não vai passar, mas não entendia o que tinha na mente daquela criança, o que aquela criança passou, por que ela é assim, entendeu? E você era quase ainda uma criança quando você engravidou. Como que isso aconteceu? Sim. Quantos anos você tinha? Eu tinha de 14 para 15, porque o Danilo nasceu em novembro e eu faço aniversário em dezembro. Que dia você faz aniversário? Eu faço dia 7. Dia 7 de dezembro? Aí o Danilo faz dia 25 de novembro. Então, pouco tempo depois eu faço aniversário. Aí eu acho que eu tinha 14 para 15. Era por aí. Aí ele nasceu
eu engravidei dele, aí não tive a ajuda dos pais, eu nem gosto de falar sobre, porque eu sou mãe solo deles, porque eu crio eles sozinha e eu sou muito orgulhosa de mim por isso. Não tive a ajuda do pai, não tive a ajuda de ninguém. Eu engravidei, aí eu fui morar com a minha mãe. Aí meu padrasto, que não era o que eu sofri, era já outro marido dela, a gente não tinha, ele não aceitava a gente. Ele só aceitava os filhos que ele teve com a minha mãe. Então os filhos adultos dela, ele não aceitava que morasse aqui, ele pagava aluguel, ele pagava alimentação. Então ele tinha muita implicância, mas minha mãe sempre foi pé firme e tentava enfiar a gente lá, sabe? Aí eu tava grávida, fiquei a gestação lá, só que era muita implicância dele, ele trancava a porta do quarto porque tinha ar-condicionado no quarto da minha mãe e na sala era muito calor. Então ele trancava a porta pro ar gelado não ir pra sala, ele era implicância, eu fui pra rua. Aí eu tive o Danilo. Na rua? Não, fui pra casa pra maternidade, porque se eu tivesse ele na rua, ele ia me tomar ele bebê. Aí eu fui pra casa da minha mãe, tive ele, só que piorou, porque minha mãe tem uma filha da idade do meu filho, do Danilo. Eu tive o Danilo, logo depois minha mãe teve minha irmã Lelê, que os dois têm 10 anos, que eles fazem aniversário quase junto. Então ele comprava as coisas pra minha irmã e não deixava minha mãe me dar e não deixava meu filho pegar. Aí, tipo, às vezes ele comprava danoninho, aí meu filho ficava olhando. Pô, você sendo mãe, você olhar uma criança comendo e olhar o seu filho querendo, aí eu falei, pô, não vou ficar aqui. Eu peguei ele e fui pra rua, porque é onde eu sabia me virar. Aí, depois de um tempo, o conselho tutelar pegou ele. Ele ia completar 1 ano. Nossa. Levaram ele. E aí? Aí fiquei desesperada, fiquei sem chão, porque ele era a minha única, minha única coisa que eu tinha na vida. Eu não tinha nada, tipo assim, eu já vim numa vida sofrida. Aí quando eu vi alguma coisa melhor, sabe? Quando você tem um filho, você começa a ver a vida diferente. Aí foram lá e arrancaram praticamente a minha vida de mim. Aí eu conheci o pai da minha segunda filha, que eu achei que nele eu ia ter uma saída. Falei, pô, tô com ele, então vai me ajudar a sair dessa situação. Aí a gente ficamos juntos, ele me chamou para morar com ele, com a falecida mãe dele. Aí a gente ficou morando lá. E então eu consegui ficar indo no conselho tutelar e nas audiências para conseguir a guarda dele de volta. Aí eu insistindo, me deram a guarda dele. Meu Deus, aguenta aí. Porque ainda tem a história da Maia, da Lia. E a gente também vai entender como que ela saiu das ruas, aí você já está começando a entender um pouquinho, e virou uma modelo, mas ela é depois do intervalo, aguenta aí. Existem histórias que parece que nos empurram para baixo, mas dentro de nós há sempre uma voz que diz assim, continue. E assim nós descobrimos que a nossa vida não é apenas de sobrevivência, mas também de criação. Nós podemos criar caminhos, criar futuros, criar saídas, oportunidades. Quando uma mulher acredita em si, ela faz com que outras mulheres também floresçam. O Retratos Femininos está apenas começando, mas vamos dar um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Retratos Femininos. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conta um pouco da história da Dinara. Vocês já viram, né? A gente já conversou aqui, ela falou que já morou na rua, fugiu de situações bem abusivas, graças a Deus, né? Teve um bebê quando ela ainda estava começando a sua adolescência, mas ela fala que foi esse bebê que salvou a vida dela. Sim. E ela tem mais 2 meninas. Como que a sua vida foi mudando
e você foi encontrada de um dia para o outro? Como eu estava falando, quando eu conheci o pai da Maia, a gente viu uma saída ali. Só que assim que eu engravidei dele, com 3 meses de gestação, ele foi preso. E eu acabei, daquela esperança toda que eu tinha de ter alguém junto, uma segurança, e uma vida amor nova, sabe? Um recomeço, desmoronou. Aí a família dele me botou para fora da casa. Aí eu tive que voltar pro início, pra rua. Mas aí eu voltei pra rua com o Danilo e grávida. Aí o desespero maior, porque eu já tinha perdido o Danilo, eu já sabia da experiência, eu sabia que se eu tivesse ali com ele e com mais outra criança, ia ficar sem. Ia ficar pior a situação. Aí eu dormindo na rua um tempo até os meus 9 meses e pouco, eu conheci o pai da Lia. E ele ficava na rua de noite, ele não dormia. Eu já conhecia ele antes da gente ter um relacionamento, que como eu já fiquei na rua, eu conheço muita gente. Então já conhecia ele também, que ele já ficava na rua também. Então, ele à noite, ele me viu uma vez dormindo na Cobal do Maitá. Aí ele falou, tá fazendo o que aí, Dinara, com essas crianças? Eu falei, são meus filhos. Aí, não, era só o Danilo. Ele falou, tá fazendo o que aí com essa criança? Eu falei, eu tô dormindo aqui, porque eu tô sem lugar pra ir. Eu tava grávida da Lia. Aí é meu filho. Aí ele falou, pô, fica ali perto da minha família, que a família dele também ficava na rua. Perto da minha família, que é mais seguro, senão outros usuários de droga da rua passariam e levavam minhas coisas. Porque tem muitos safados que moram na rua, que você dorme e eles levam o que é seu. Aí eu tinha roupa, as fraldas das crianças, coisas que eu tava guardando pra Maia. Aí eu ficava dormindo perto da família dele e ele ficava, como ele usava cocaína, ele ficava atento, então ele tomava conta de mim. Aí eu pensei assim, pô, é uma segurança que eu vou ter, então eu vou ficar andando com ele e vou ver no que dá, a gente se junta e ele vai me ajudando, porque era a opção que eu tinha, era a única opção que eu tinha ali. E ele, tipo assim, ele mostrava ter carinho e atenção pela gente, então ele ficava ali, ele dava atenção, ele ia conseguir comida. Pra mim tava mais fácil, eu não tava sozinha, não tava tão sozinha, não tava muito pesado. Tem uma praça ali na frente que tem uma farmácia e um banco. Aí eu ficava entre a farmácia e o banco, que tinha uma marquise, que se chovesse, como estava o tempo frio, se chovesse, eu conseguia me cobrir ali. Aí teve uma vez que veio uma chuva de vento muito forte, o pai da Lia pegou um saco de lixo, abriu no meio e fez uma barreira e ficou em pé ali até a chuva passar para proteger a gente. A gente ficou até a Lia fazer 1 mês e pouco e eu descobri que eu estava com tuberculose. Porque a gente pegou um frio, essa chuva, teve uma enchente e eu me molhei toda, que eu fiquei com água até aqui segurando as crianças e eu me molhei todinha para eles não se molhar. Aí peguei tuberculose e eu fiquei muito mal, a tuberculose me pegou muito, que deu água no meu pulmão. Eu fiquei muito, muito mal. Na rua, assim, nas portas dos lugares que eu ficava, eu sempre vendia doce, pipoca, amendoim. Aí eu ficava lá no Maitá, muito lá, porque lá eu me familiarizei com as pessoas, tinha muita gente que me doava roupa, me dava conselho, eu fiz muita amizade ali na Cobal do Maitá. Aí o pessoal que se preocupava com as crianças, tentava me ajudar de alguma forma para eu sair daquela situação. Aí tinha uma moça que vinha, Tânia, minha amiga até hoje, ela e a família dela toda. Ela vinha sempre trazia uma sopinha. Quando eu conheci ela começou com a sopinha, ela perguntou se as crianças podia trazer alguma coisa para as crianças. Ela trouxe umas vasilhinhas com uma sopinha quentinha. Aí deu para as crianças, eu falei para ela que eu gostava de ler. Aí trouxe livro, aí foi me perguntando por que eu estava ali e tal. O filho dela passou, antes de eu conhecer ela, o filho dela tinha passado
e falou: você é muito bonita, você podia ser modelo. Eu fiquei assim, mente, tá de sacanagem, né? Magrinha da tuberculose, com 3 crianças, uma fome do caramba, vamos daqui, você podia ser modelo. Porque ele acha que só chegar ali e ser modelo. Mas ele não era isso que ele queria me falar, ele estava tentando me passar alguma esperança. Sim. Só que nem passava na minha cabeça que tinha como ser modelo, cheio de filho. Pra mim eu já tinha, tipo assim, o meu futuro já era, tipo assim, acabou. Tô com 3 crianças, que com uma já é difícil. Tô com 3 crianças, com 23 anos e modelo, não dá. Aí ele sempre falava que eu era bonita e muita gente também falava. Aí uma vez ele falou comigo pra gente gravar um vídeo, né? Eu falando que queria uma oportunidade de trabalho e tal. E eu tinha cortado meu cabelo, que tinha caído, pintado de louro. Eu sempre gostei de fazer doideira no cabelo. Aí caiu, eu pintei, que eu ficava passando alisante, porque eu não aceitava o meu crespo. Hoje eu amo meu cabelo. Hoje eu aprendi a gostar dele. A amar ele. Eu não gosto, eu amo meu cabelo. Não mexe com meu bichinho. Às vezes eu picoto ele, que eu surto, mas eu sempre deixo ele natural. Aí eu cortei, porque eu passei química, caiu toda, eu cortei. E eu tava bem magrinha também, porque tava no final do tratamento da tuberculose. Aí o vídeo chegou na amiga dele, que tava abrindo uma marca, eu não sei se ela já tinha. Aí ela me chamou pra trabalhar com ela, a Ana. Aí me ensinaram um pouquinho de como se desfila. Aí eu fui me pegando, eu peguei e me apaixonei naquilo. Depois que eu vi o resultado... Você acreditou que era você? Ah, não acreditei não. Eu falei, cara, eu sou muito linda, meu Deus. Eu fiquei assim, eu sou linda, cara. Eu sou maravilhosa. Por que eu não tinha visto isso antes? Se eu soubesse que eu era tão linda assim... Aí eu me apaixonei tanto, mas parece que eu tinha nascido por aquilo ali. Eu falei, eu tenho que ser modelo pra vida toda. Que gostoso. Aí no segundo trabalho eu já me soltei, já foi. No terceiro aí fomos fazendo. E hoje eu não consigo viver mais sem a moda. E o que mudou na sua vida? Muita coisa. Hoje meus filhos estudam, a gente tem nossa casinha, não é própria, mas é nosso cantinho. Tem dias que é mais difícil porque o mundo da moda, porque as pessoas acham assim, Dinara já tá rica. Não, é bem competitivo. É bem competitivo. Se eu não tivesse uma rede de apoio, que são meus amigos, que estão sempre ali. Gente, não trabalhei esse mês, tô apertada. Tamo aqui, Dinara, paga esse aluguel. Gente, tá difícil esse mês pra compra, porque eu só consegui do aluguel. Então, sempre ali me dando uma força, eu não conseguiria sair. Não foi só a moda, sabe? Foi essa rede que a moda me trouxe. Pra sua vida, qual que é o seu maior sonho? Cara, o meu maior sonho é conquistar minha casa própria, pra mim sair desse medo que eu ainda tenho. Eu ainda tenho esse medo. Eu sei que eu tenho uma rede de apoio forte, mas eu ainda tenho medo a esse fantasma que me persegue de voltar pra rua. Eu acho que é isso. A gente tem o programa chama Retratos Femininos, porque não como uma modelo tira fotos e fica maravilhosa, no retrato a gente captura a essência, quem você é de verdade. Sim. Nesse momento que a gente estava aqui, a gente foi fazendo uns cliques nossos, para que você não esqueça desse momento. E veja um pouquinho do seu retrato. Quem você vê nessas fotos? Ai, que maravilha! Quem é a Dinara de hoje? Que mulher é essa? Nossa, cara. Às vezes eu nem acredito, sabe? Que eu consegui chegar até aqui. Vai chegar na maquiagem. Mas eu tenho orgulho do que eu sou hoje. Eu espero passar pra... Eu não quero só ser a modelo de Dinara Santos, sabe? Eu quero tentar, pelo menos, conseguir levar esperança para outras mulheres, para que elas não achem que só por uma situação que ela passou na vida, que acabou. Que ainda dá para recomeçar enquanto a gente tem vida. Eu aprendi essa frase, eu ouvi quando eu era nova, que ainda é muito falada, enquanto a vida há esperança. Então, se a gente está vivo, a gente tem que lutar para melhorar. Eu sei que tem fase difícil na nossa vida, tem. Mas se a gente ter fé e força de vontade, a gente consegue ser melhor.
Ai, hoje eu tenho orgulho de mim, eu sou linda, cara. Você é maravilhosa e quando eu fui sabendo um pouquinho da sua história, eu fiquei muito feliz em poder te conhecer hoje. E você saiba que você inspira muitas mulheres. Ai, isso que aí, você isso é meu é sonho. linda, viu? Linda de verdade, por Obrigado. dentro e por fora. Uma mãe que seus filhos amam, seus filhos são lindos e eles Eu sabem amo disso. muito eles, amo muito. E eu desejo para você todo o amor, todo o sucesso e todas as bênçãos desse Obrigado. mundo, viu? Que você conquiste e voe o mundo todo. Eu espero que vocês de casa tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Você gostou? Eu amei! Não estragou a maquiagem, Não né? estragou porque ela é linda. Um beijo. Até o próximo sábado. Um beijo, gente. Um beijo. Um beijo. Ai, meu Deus, tem que ser baixinha, porque eu sou baixinha. Há quem acredite que nós somos produtos das circunstâncias. Mas a vida nos mostra que somos produtos das escolhas que decidimos diante delas. Escolhas que pedem força, coragem, fé. De quem só atravessou tempestades, conhece e conhece muito bem. A beleza da vida está exatamente nisso. Não importa de onde viemos, mas importa para onde decidimos chegar.